Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou comentar um assunto, mas como ele é um assunto que evidentemente é irrelevante, né? Porque se trata da distorção dos meus propósitos, da minha personalidade, dos meus juízos e das minhas motivações por parte de um sujeito que realmente não merece atenção e está afundando sozinho, como todo mundo tem observado do ano passado para cá, né, que é o ex-ministro da Educação, como é uma figura assim que é irrelevante no debate, porque tem uma intencionalidade que tá mais na cara do que qualquer outra coisa, eu quero justificar a razão pela qual eu estou aqui gravando esse vídeo para trazer à tona alguns pequenos esclarecimentos, mostrando que o meu objetivo aqui também é falar de algo essencial, de algo que tem a ver com cultura política. Então, se você gosta de política e se diverte também com umas fofocas, me acompanha nesse vídeo. No ano passado, eu gravei 2 vídeos que foram entendidos não por um número muito elevado de pessoas, mas por pessoas esforçadas, dizendo que era para o pessoal tomar vergonha na cara e parar de acompanhar o tic-tac, e depois explicando que os militares, que são positivistas, na verdade são parte do problema do establishment, razão pela qual essa história de ficar na frente dos quartéis não só não levaria a nada, como se levasse aquelas pessoas que estavam ali a algum lugar, as levaria a dar-se muito mal, o que era evidente, não dá nem para dizer que eu avisei, isso é bobagem, era algo muito claro e acabou realmente acontecendo, tá? Naquele vídeo eu mencionei uma passagem do Diário Filosófico do Olavo de Carvalho que eu quero retomar aqui hoje para explicar a razão de eu estar gravando esse vídeo. Vocês vão lembrar porque está na página 36 do Diário Filosófico, volume 2, escritos do Olavo no Facebook de 2016. Num deles ele dizia o seguinte: todos os que se fazem de superiores em face de difamações acabam sendo marginalizados. Estudei muitos casos e entendi que essa história de o que vem de baixo não me atinge é suicídio puro. Homens de grande valor como Meira Pena, Gustavo Corsão, Antônio Olinto e tantos outros acabaram perdendo o espaço público de que dispunham porque não quiseram descer dos seus pedestais e pisar nos ratos que os roíam. Eis-me aqui, portanto, fazendo este exercício desagradável de descer do meu adorável pedestal para encarar os ratos que tentaram me roer. E por que eu estou usando o termo ratos? Vamos aqui ler só mais uma passagenzinha para vocês se divertirem. Mesmo sem espaço na mídia, conservo o meu público, dizia o Olavo, porque jamais recuso chutar os cus que assim o imploram, me perdoem a expressão. Se você deixa que os difamadores, intrigantes e invejosos ocupem todo o espaço, eles o isolam e fazem com que o público só o enxergue pelo olhar deles. Isso já aconteceu a tanta gente boa que, se eu não aprendesse a lição, acabaria imitando o seu destino. Embora os irmãos Weintraub cavem cada vez mais a coroa pela irrelevância, eles são os campeões da irrelevância e ocupam um espaço muito pequeno, eles ainda têm um certo público que gosta das análises que eles apresentam no canal, razão pela qual eu me sinto obrigada, em respeito a esse público, a explicar que não adianta tomar como verdadeira aquela distorção estúpida, que eu não vou nem dizer que ela é fruto de analfabetismo funcional, porque tem má intenção ali. Tá, o meu vídeo chamado Bolsonarismo e Conservadorismo, ele é muito claro, ele é claríssimo, né? Eu parto do princípio que eu devo me perguntar sobre se é possível que eles andem juntos, porque evidentemente está claro que eles são coisas distintas. E eu explico que nas atuais circunstâncias do Brasil, o conservadorismo é um negócio inexistente que não adianta você querer impor. E o bolsonarismo é fruto das circunstâncias atuais, que são, né? Ninguém descreve quais são as circunstâncias. Todo mundo fala, ela só falou que tem circunstâncias. Aqui não, eu disse quais são as nossas circunstâncias. As circunstâncias
desta nova direita atual, ela é a seguinte: um contentamento com a mera expressão verbal de uma oposição ao establishment esquerdista. E isto é o limite do bolsonarismo, mas também é algo que o bolsonarismo cumpre. E o meu argumento é o seguinte: meu amigo, é possível conciliar os dois? Sim. Por que o bolsonarismo não é inimigo do conservadorismo? Porque há figuras políticas, há pessoas concretas, como Ana Campagnolo, Marcos Polon e outras figuras. Não vou aqui dar muitos nomes, porque política é sempre bom desconfiar. Ana Campagnolo eu falo sem medo de errar, porque ela é uma pessoa íntegra, ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa correta, ela tem todos os componentes aí típicos do conservadorismo. Ela reúne prudência, uma perfeita clareza ideológica, entendimento, cultura política. Então ela é um nome que eu realmente consigo aqui citar com tranquilidade, tá? Essa pessoa concreta chamada Ana Campagnolo, que estuda aí os problemas gerados pelo feminismo bem antes da eleição aí de 2018, tá? É uma pessoa que tá aí estudando e pensando faz tempo. Essa pessoa é uma política, e essa pessoa no imaginário brasileiro, por exemplo, ela é associada ao bolsonarismo porque ela é alguém que se apresenta como aliada do senhor Jair Bolsonaro, que é quem dá nome ao movimento. E essa pessoa, ela é conservadora, sim. E se ela for avançando na política, eis aí, portanto, que esse movimento chamado bolsonarismo está associado a uma pessoa que atua como política em defesa dos valores conservadores, ponto final. Pessoa concreta, política é feita de pessoas. Meu argumento é tão simples que não é necessário desenhá-lo aqui. Eu só preciso explicar para vocês que é de uma canalice, assim, completamente absurda. O sujeitinho lá, que teve 2.000 votos, o senhor Abraão Weintraub, dizer que a razão pela qual eu gravei um vídeo explicando, que não foi nem para ele, foi em reação ao Paulo Enés. O Paulo Enés fala toda hora, não, bolsonarismo, conservadorismo são água e óleo, etc. Eu peguei e falei, não são, e apresentei um argumento. E o sujeitinho ali, o Weintraub, ele ficou irritadinho com o meu argumento, porque o meu argumento é correto, na verdade, beira a obviedade, né? E aí, como isso atrapalha os planos dele, que é surfar no vácuo aí do bolsonarismo, é tentar ele ser a figura direitista, ter o projeto dele, o grupo político dele, né? Ele se irritou com o fato de eu dizer que o bolsonarismo não necessariamente é inconciliável com o conservadorismo, mesmo que sejam coisas totalmente diferentes, e seja realmente uma mentalidade política que não é difusa no Brasil, e a outra, que é o bolsonarismo, seja fruto dessas circunstâncias. Quais? Desse contentamento com a mera expressão verbal de uma oposição ao discurso esquerdista, ao modo de fazer política esquerdista, aos comportamentos que se consolidaram no establishment, etc. Tá? Então, a expressão verbal, porque a gente sabe muito bem que houveram acomodações, a gente sabe muito bem que houveram, sim, projetos, decisões políticas que estão lá para lá do que para cá. Isso todo mundo sabe também, é tão evidente, né? São coisas que eu comentei publicamente ao longo do ano passado inteiro, e me vem esse sujeitinho desonesto dizer que eu gravei esse vídeo porque eu devo satisfação a um certo grupo a que eu pertenceria, grupinho este que acha que ou se vota no Bolsonaro ou o PT volta. Que é um negócio que eu sempre tirei o maior sarro. E todo mundo sabe, quem me acompanha aqui nesse canal sabe, mas quem não me acompanha não sabe, tá? Então eu estou aqui explicando. Você quer conhecer meu trabalho? Evidentemente que se você quer conhecer meus compromissos, meu trabalho, o fato de eu não ter agenda, você tem que, né, ver ali os meus cursos, né? Mas você não quer ver? No YouTube tem amostras o suficiente, eu não preciso dizer isso. Quem quiser descobrirá por si próprio. Quem quiser cegado do patatismo cultural, que seja também, você é livre para isso. Você quer ter um líder para amar e você curtiu ali a proposta dos Weintraub, você quer ser tipo, porque ali é o espírito. Quando eu vi a palhaçada que fizeram a respeito dos meus argumentos e da minha pessoa, porque eles me difamaram, eu sei que eles são ratos irrelevantes. O Olavo aqui nesse trecho, ele fala muito mais dos ratos que tem uma certa relevância. A deles é muito baixa. Razão pela qual o Silvio Grimaldo fala, não, pelo amor de Deus, tenho nem tempo para isso. O cara fica me provocando, ostracismo neles. E como outras pessoas, ninguém dá bola para eles com razão, porque eles têm relevância muito baixa.
Mas eu aqui vou levar aqui mais a ferro e fogo esse trecho do Olavo, porque eu quero expor para vocês aqui que o que aconteceu foi o seguinte. Os senhores Weintraub queriam sim que eu fosse cabo eleitoral deles, essa é a verdade. Queriam que eu fosse cabo eleitoral e eu me recusei, porque eu não sou cabo eleitoral de político nenhum. Nem da Ana Campaiolo, tá? Tô elogiando ela aqui porque ela é professora e eu conheço a obra dela. E a obra dela é digna de elogio. E a pessoa dela é digna de elogio. Eu já observei comportamentos dela o suficiente para sacar o nível moral dessa pessoa. Então eu tenho respeito por ela com base em experiências pessoais. Seja de leitura, seja de observação do comportamento dela com o próximo. É uma pessoa diferenciada. Então, assim, eu falo mesmo porque conheço. Agora, você pegar uma pessoa como eu, cujo objetivo é formar almas, formar pessoas, compartilhar a verdade, e dizer que eu solto o vídeo porque eu quero like e inscrito da turminha desse ou daquele, é de uma desonestidade que me leva a ter a certeza de que realmente essa ideia de destruição do bolsonarismo propagada pelos Weintraub e pelo Paulo Enéas, infelizmente, que está com eles, né? Paulo Enéas é uma figura elegante. Não vou falar mal do Paulo Enéas nunca na minha vida, é um homem educado, tá? É um homem que sabe discutir de maneira adulta, parando ali, analisando argumentos. Podem ser todos errados os argumentos dele, mas ele usa argumentos, né? E aí, essa ideia de destruição, para mim agora está muito claro que eles simplesmente são mais um grupo que quer tirar da frente o bolsonarismo, ou seja, o Bolsonaro. Então querem destruir com a figura do Bolsonaro, porque eles querem ficar no lugar. E eles têm uma relação com a militância deles idêntica àquela que eles criticam, que seria dos bolsonaristas que eles tanto dizem que são um câncer no Brasil, que é de agir de maneira desonesta com pessoas que têm argumentos e falam de assuntos que não interessam, que prejudicam o projeto deles, tá? Que se prejudicou meu projeto, destrói essa pessoa, difama ela, tira a autoridade dela, fala que ela é uma criancinha, que ela precisa da aprovação social dos amiguinhos, porque aí essa impressão que as pessoas têm de que ela tem credibilidade, porque ela estuda, porque ela tem 20 anos de estudo, porque ela forma pessoas, porque ela é a única pessoa que no Brasil está fazendo um exame completo da obra de Platão, a gente tira de tudo isso da frente e pinta ela de uma retardada mental. Aí o que a gente consegue? A gente não permite que a nossa basezinha aqui, mesmo que esses 3 mil coitados, essas 30 pessoas que nos assistem ao vivo, a gente garante que eles não deixem de nos assistir, porque ela realmente tem um argumento verdadeiro que ferra com o nosso projeto pessoal. Foi só isso que aconteceu, né? Foi só isso que aconteceu. Só isso, nada mais. E eles têm consciência total disso, porque burros eles não são. O que eles não têm é inteligência política, tá? Mas assim, a inteligência formal, capacidade de... não são analfabetos funcionais, embora o ministro da Educação tenha cometido erros crassos no português, tem capacidade de interpretação. Então ali eu tô convencida de que realmente é imoralidade. E o que me choca é que eu sou descrita como imoral, como uma pessoa que age interessadamente, sendo que o YouTube não me dá retorno financeiro nenhum. Eu gravo vídeo quando dá, quando eu tenho tempo. E o que eu gosto de fazer aqui é divulgar livros, porque eu gosto que as pessoas se ilustrem, eu quero que as pessoas descubram o prazer da expansão da inteligência, e eu vou indicar esse livro aqui para essa parte do público, esse livro aqui para essa outra parte. Assim eu alcanço um pouquinho de gente de cada vez, e aí as pessoas vão conhecer essa experiência maravilhosa que é da expansão da inteligência, porque eu sou professora, isso é o que eu faço. Eu faço por mim e faço pelos outros, todo dia. Todo dia, o que é a minha rotina? É preparar a aula, entendeu? Eu quero que se exploda todos os políticos que têm poder, todos, até aqueles com que eu simpatizo. Eu não tô nem aí para nenhum deles. A formação cultural das pessoas é a única chance que nós temos de restaurar minimamente a moralidade no Brasil. Não é sendo aliado político de um ou de outro, pelo amor de Deus, é óbvio que não. Quem não sabe isso é porque está atrás de poder, entendeu? A chance, e assim, para mim uma coisa muito clara, a igreja é fundamental nesse processo, tá? Padres são importantes.
Há pessoas que fazem o bem pelo próximo, que são movidas por caridade. Essas pessoas são importantes. Então, se algum dia, se o Weintraub quiser dizer que eu tenho compromisso com alguém, a igreja eu sirvo com alegria, prazer e orgulho. Porque é uma questão de retribuir o papel educador que ela teve ao longo de mais de 2000 anos. Conservação da tradição. Quem conservou a tradição intelectual do Ocidente é a igreja. Caramba, questão de dever de todos nós que amamos conhecimento, de retribuir se nós pudermos. Agora com política, meu amigo, pelo amor de Deus, eu estou me lixando para todos os políticos, tá? Todos. Enfim. E aí, o sujeito me faz um videozinho desse e eu escrevi, então, em resposta, ainda movida por uma gotinha aí de amor ao próximo, ainda escrevi um artigo, que eu vou deixar aqui na descrição se você não leu, minha coluna de ontem na Esmeril, explicando o drama do político fracassado, que é o caso deles. Que é o caso de não ter nem votos o suficiente para chegar perto de ser cogitado. Sabe assim? Tá, o cara não foi eleito, mas ele foi um cara de 50 mil votos. Mas ele tem base. Foi um cara de 100 mil votos. Ele tem base. Até dou exemplo no artigo do Paulo Cogos e do Adrilles Jorge, que não foram eleitos, porque a PTB foi uma coisa muito mal feita ali, a chapa, né? Foi um trabalho mal feito, que eu acompanhei e sabia que eles iam perder, até cheguei a dizer para eles, né? Mas era óbvio. Mas eles têm público. Eles têm ali o que a gente chama de capital político. Então, assim, podem não ter ganhado a eleição, podem não ter vencido a eleição, mas deixaram bem claro que tem capital político, que não foi à toa que o PTB foi atrás deles, né? Já os Weintraub, juntos, eles e o Paulo Enéas, não somam acho que nem 5 mil votos, né? Então você percebe que não tem base. E a coisa mais triste para alguém que ambiciona desesperadamente ter poder ou que quer simplesmente estar no jogo é ser jogado de escanteio. É tipo assim, não, eu só vim treinar pra talvez ficar no banco. E aí fecha a porta na cara deles, que foi o que aconteceu. E eles colocam a culpa na hegemonia bolsonarista e eu digo, não, meus amigos, a culpa é na atitude de vocês. Vocês não sabem o mínimo da política. O mínimo da política, sabe qual é a essência da cultura política? Diplomacia. Capacidade de arranjos, capacidade de harmonizar tensões, capacidade de soma, trabalho em equipe, divisão de tarefas. Essa coisa corrosiva, ressentida e vazia é o exato oposto da habilidade política. Então, assim, não tem competência, entendeu? É só isso. É só isso. Não é culpa de bolsonarismo, não é culpa de hegemonia disso, daquilo. Não é. É incompetência, meu Deus do céu. Então, o motivo é esse. Me queriam de cabo eleitoral. Eu saí fora, né? Porque Deus me livre ser cabo eleitoral dessas figuras de que eu sempre mantive um pé atrás, porque conheço histórias do que aconteceu no MEC. E aí essas pessoas se colocarem como aqueles que seguem, que se opõem ao bolsonarismo, o fantasma, o espantalho deles, né? O que é o bolsonarismo. Porque ele segue a consciência, é de uma hipocrisia fora de série, quando eles pegam um vídeo meu que é mais claro do que o dia e distorcem daquele jeito simplesmente porque eu não sou cabo eleitoral dos caras. Então assim, que porcaria de opção são eles, ao bolsonarismo. A porcaria. O Valdemar da Costa Neto, com o QI 12 dele, tem uma estratégia melhor que a deles. Político é sempre estratégia. Qual que é a estratégia do Valdemar? Pegar a Michelle pelo braço e sair com ela andando na igreja. Pô, Valdemar QI 12 é melhor que os Weintraub. O Valdemar da Costa Neto tem estratégia melhor. Que é assim, transformar o bolsonarismo num centrão religioso. Se você é meu inscrito e gosta deles e acreditou naquelas besteiras, vai com Deus, amigo. Porque se você engole esse nível tão baixo de argumentação, você realmente quer comer o capim que alguém te dá na boca. E aqui eu não dou capim pra vocês. Eu dou dignidade, tá? O meu assunto aqui não é espalhar capim, é compartilhar dignidade. Eu não quero seguidores. Eu simplesmente amo compartilhar a alegria profunda ligada à expansão do intelecto.
que nos tornam mais conscientes de nós, do mundo, e nos permite reconciliar com a ordem do mundo. Coisa elementar para se entender o valor da tradição, fundamental ao conservadorismo. Por último, então, eu queria só aproveitar o gancho, tá? A história foi essa, eu não vou, assim, ir muito adiante nesse assunto, porque seria covardia da minha parte, não tem como eu entrar num debate com quem não está no debate honestamente, né? Então, quem grava um negócio daquele já começou na desonestidade, já tem um interesse, o interesse é, nossa, ela traz um argumento aqui que ferra com a minha narrativa, deixa eu ferrar com ela então para tirar ela da minha frente e salvar a minha narrativa. É só isso que aconteceu lá. Agora, aproveitando que vocês me ouviram até agora, eu queria deixar um recado para todos aqueles que são professores de filosofia, seja em escolas, universidades, ou todas as pessoas que gostam de filosofia e que se formam, para que honestamente, sinceramente, parassem de se contentar só com o conteúdo básico de vídeos ou às vezes de cursos específicos e aprendessem a fazer o exercício de não só ter uma ideia geral do que é filosofia, mas de praticar exercícios intelectuais e exercícios espirituais. E aí tem muita gente que fala, tudo bem, mas eu quero ter uma visão geral da filosofia enquanto eu faço isso. E eu quero indicar de novo para vocês. De novo, só indicar essa história da filosofia do Copleston. Por que eu estou fazendo isso? Porque hoje, olha a experiência que eu tive hoje, eu precisava dar uma aula sobre nominalismo e eu não queria ficar nas mesmices. Eu queria explicar o ponto específico em que o Guilherme de Ockham diverge da grande escolástica. O ponto específico. E aí eu fico impressionada, porque aqui tem vários capítulos sobre o Guilherme de Ockham, né, nesse Do Renascimento a Hume, que é o volume 2, e sem entender a essência do nominalismo fica complicado, a gente entender as afirmações do Gustavo Corsão, por exemplo, toda a filosofia moderna e o pensamento moderno tem a índole nominalista, então a gente tem que entender o que é essa índole nominalista. Eu, como professora de filosofia moderna, sempre faço esse exercício de pelo menos explicar, e hoje eu tive a oportunidade de falar detalhadamente sobre isso com a ajuda desse livro. Então, o que é fascinante na história da filosofia do Copleston, o que é fascinante é que ainda que ele esteja percorrendo de maneira ampla a história da filosofia, ele não sacrifica o aprofundamento. Cada filósofo estratégico pelo qual ele passa, ele analisa com uma honestidade fora de série. Então, vocês querem saber o que é honestidade na análise do pensamento do outro? Isso aqui é um exemplo, tá? Eu fiz esse exercício em sala de aula com os alunos, mostrando, olha, não vamos sair dando juízo negativo, vamos entender qual foi o problema que ele viu. E vamos nos perguntar por que ele viu esse problema. E o Copleston nos leva a lidar com a filosofia nessa forma. É maravilhoso, tá? Então eu vou indicar mais uma vez, lembrando que vocês que têm interesse em me conhecer, em conhecer meu pensamento, né? Não ficar ouvindo fofoca de gente interessada em outros planos, eu sempre deixo um QR Code aqui, e aí você pode conhecer a minha plataforma de cursos, lembrando que se você é religioso, basta que você acesse um vídeo chamado Como Estudar Filosofia no Seminário, que está aqui nesse canal, e você vai encontrar na descrição um formulário que você vai preencher e você ganha acesso a todos os cursos que eu tenho na minha plataforma. Para os religiosos, assim, pessoas ligadas à igreja ou seminaristas, né? Os católicos estudam 3 anos de filosofia, minha plataforma basicamente tem curso de filosofia. Evidentemente que vocês têm acesso livre, é o mínimo que eu posso fazer para agradecer, como toda pessoa que ama o conhecimento faz intimamente quando ela entende, né, o papel educador da igreja católica. É o mínimo que eu posso fazer por tudo que a igreja fez pela cultura nos últimos 2 milênios. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.